E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Numen Talks, o podcast da Numen. Eu sou o Fernando Cunha, sou diretor regional da Numen no Centro-Oeste e eu tô com a galera aqui pra gente trazer um tema muito importante. Mas antes de falar do tema, vou pedir para os nossos convidados aqui se apresentarem. Kiss, por favor. Obrigado, Cunha. Eu sou o Marcelo Kiss, sou CSO da Numen, um profissional de vendas com 30 anos de experiência na área de tecnologia da informação, focando em ERP. Então, eu peguei o século passado, o bug do milênio, a virada, todos os desafios do que é um ERP, por que as empresas precisavam do ERP, passei por muitas mudanças e eu digo que foi muito aprendizado. E muito legal o tema de hoje, Cunha, porque Muito é um aprendizado. Eu estou novamente me reinventando. Isso que é legal da nossa profissão. A gente não consegue estagnar. constante. É constante a mudança. E a gente tem que estar preparado para isso. E vamos ouvir nossos convidados, né? É isso aí, porque temos novidades, né, para Temos colocar aqui. novidades. Aqui é um... Opa, mais uma vez é um prazer estar aqui no Numen Talks com vocês. Obrigado pelo convite. Meu nome é Felipe Requião, sou sócio-diretor na Numen Lean Service, unidade responsável pela implementação do Cloud ERP, tá? E vamos falar um pouquinho aí de uma novidade gigantesca que desperta muitas dúvidas, tá? Cabreira. Daniel Cabreira, Head de Growth Fest para América Latina e Caribe. Prazer imenso estar aqui hoje, porque a gente tem muitas novidades, tem um tsunami de transformação e poder compartilhar as estratégias, cases, exemplos e a revolução que a gente está vivendo nesse momento. Boa, seja Muito bem, bem-vindo. Cabreira. Seja Bom, bem-vindo. pensando no tema, né, pessoal? O fim dos projetos ERP como conhecemos. Será que é possível a gente fazer uma implementação em 8 semanas? É isso? 8 semanas? Essa eu vou deixar para o meu amigo Requião aqui responder primeiro, que depois eu complemento a experiência e o que nós estamos vivendo não só na América Latina, mas globalmente. É sempre a mesma coisa. O pessoal fala 8 semanas, e aí, olha todo mundo para mim, né? Aqui vamos falar com quem entrega, né? Mas sim, né? Hoje a gente consegue falar de projetos de 8 semanas. Esse é o modelo do Grow Fest que o Daniel está liderando, né? Nesse momento. E a gente está aqui para falar como que isso é possível, né? Como que isso é possível de verdade, né? Deixar de ser comercial e transformar numa realidade para as empresas. Para quem que isso se enquadra, como que isso é feito, o que que você precisa preparar dentro de casa para estar enquadrado no modelo de um projeto de 8 semanas de SAP. O que que você precisa fazer dentro de casa, quais são as premissas para esse projeto ser executado, e eu vou falar um pouquinho de como a gente torna tudo isso possível. Boa. Eu acho que para a gente começar a falar, né, por que trazer um tema de ter uma implementação em 8 semanas, né, em 12 semanas? Porque existe uma dor, né, nas implementações que a gente conhece hoje. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente de quais são essas dores e o que motivou a gente a pensar em uma implementação em 8 semanas para que a empresa já consiga começar a usar o sistema e tirar proveito, né, resultado disso. E antes, só pegando um gancho, né? Complementando, sim, é possível e já temos cases, tá? Boa. Temos cases já nos Estados Unidos, projetos em 8 semanas. A gente vai explicar como isso, o porquê isso, o que tem de inovação, o que tem de novidade. Na Colômbia, acabamos de ter um Go Live agora em 10 semanas. E no Brasil, já temos um projeto live em 12 semanas. É claro, depende muito do escopo, do segmento, da indústria, né? Mas com certeza, e cada vez mais, hoje a implementação, selecionar o verdadeiro, o implementador que conheça, é crucial nessa nova metodologia que nós temos da SAP. E aí, Requião, você pode complementar? Claro. Bom, pessoal, primeiro ponto, né? Por que que é importante o tempo de projeto? É claro que quanto mais longo o meu projeto, maior o tempo de realização do meu ROI, consequentemente, meu estudo de caso fica mais complexo, e todo mundo quer aproveitar ao máximo aí o investimento. Então, se eu consigo colocar um sistema em live em 8 semanas, eu começo a tomar proveito do valor que esse sistema me gera em 8 semanas. Então, eu acho que esse é o principal motivo da gente ter projetos acelerados. E hoje a dinâmica do Brasil e a dinâmica da tecnologia não nos permite fazer um projeto de 18 meses, de 24 meses. Imagina aqui no Brasil, no momento que a gente está vivendo, um projeto de 24 meses. A gente vai passar por 3 ondas da reforma tributária, né? Eu vou fazer projetos dentro do meu projeto para conseguir atender a tudo.
Então a gente precisa ser cada vez mais ágil, tá? E existem formas de tornar isso possível. Mas eu vou dar um passo para trás aqui, né? Até para as pessoas que vão assistir esse podcast entender o conceito do que nós estamos falando. Porque nós entramos numa empresa, entendemos o negócio da empresa, e as empresas e os profissionais de tecnologia já estão acostumados com o modelo tradicional de projeto. Então, vamos fazer um levantamento. Preciso fazer uma fase de BPD, né, uma fase explorando os processos da empresa, que normalmente são projetos já começa com uma fase de 3 meses de exploração, de entendimento, de desenho de negócio. Famoso as easy to be. As easy to be. Aí que vai para uma fase de configuração. Então, os projetos precisam de 12 meses. Não é esse o conceito? Né? Eu estou falando que eu vim lá do século passado implementando RP. Aí que tá, que E sempre foi assim. Hum. O que mudou? O que vocês conseguem trazer? O que a SAP inovou? O que a SAP conseguiu trazer de diferencial para conseguir? Você está me falando 8 semanas. E como é que eu faço para desenhar o processo, para levantar, para trazer? O que mudou? É isso que eu preciso. Precisa estar claro na nossa cabeça e precisa estar claro para as pessoas que estão assistindo esse podcast entender qual que é a grande sacada da SAP. Acho que assim, totalmente pertinente sua pergunta, Kiss. E acho que para poder responder e complementar, acho que a gente precisa entender um pouco, olhando um pouco para o passado, um passado não tão há 50 anos atrás, né? Quando os 5 fundadores da SAP saíram da IBM, onde a tecnologia padrão era o mainframe, e aí criaram a empresa SAP, né? E com um conceito de fato de software de gestão empresarial, né? Então, depois disso, tivemos um boom nos anos 2000, né? Com a época do milênio, né? O bug do milênio. E nesse momento, com a inteligência artificial, a gente está vivendo um outro boom, tá? Do RP, da transformação do mercado, do tsunami de transformação e, de fato, o que é possível na prática, não no hype da inteligência artificial, a que possa ser execuível. Complementando a isso, tem uma pesquisa da SAP que foi realizada, né, em parceria com a Oxford Economics, que mostra que a inteligência artificial ela já gera um retorno concreto na faixa de 16%. E já tem uma projeção de chegar a 31% em 2 anos, né? Mas o que acontece hoje? Hoje, com a competitividade, com a pressão, não só no que tange a questão financeira, mas quando a gente olha também para o operacional, para a eficiência operacional e para ter o retorno do projeto, está cada vez mais, ou seja, a exigência, o mercado, e não dá mais para ficar nesse modelo que você comentou, um as is, um to be, que às vezes você ficava de 4 até 6 meses. Hoje, daqui a 6 meses, quem pode? Como vai acontecer? Como vai estar o mercado com a evolução da inteligência artificial? E para isso, a SAP, junto com toda essa experiência, com mais de 400 mil clientes no mundo, tá? Teve uma evolução da metodologia utilizando a inteligência artificial com o que a gente chama de scope items, né? Que são os processos de negócio. A gente desenvolveu essa metodologia que sim, que é possível agora não falar de quantos anos você vai implementar um SAP, mas em sim quantas semanas. E aí, Requião, olhando para a ótica, eu sei que você já estudou muito, né, essa metodologia, a nova metodologia, colocando isso na prática, como é que é a tua visão sobre isso? Primeiro, o que é essa metodologia, né? É um conjunto de processos que a SAP aprendeu a fazer melhor, né, na sua base de mais de 400 mil clientes nesses 50 anos. Então, contas a pagar e contas a pagar aqui, na China, em qualquer outro lugar do mundo, mesma coisa para os outros processos, contas a receber, etc. Né? Observando aí as questões de localização. Mas esse é o primeiro grande acelerador. Eu te entrego um processo e te ensino a usar esse processo.
Então, não é mais uma questão de me explica como é que você faz, eu vou parametrizar no sistema, eu sumo 6 meses, volto com o que você disse que precisava e a gente começa a testar, encontrar problema e ajustar. Hoje a gente mostra um processo padrão funcionando e que é muito aderente a todas as empresas que a gente passou até hoje, né. Óbvio que exige ali a boa vontade da adoção, a gente muda o paradigma do usuário, mas, esse processo está pronto, configurado. E aí tem uma coisa que ninguém fala, né. Requião, se existe uma melhor prática, se existe um processo padrão, o que vocês fazem no projeto? Se eu olhar para esse seu processo aí e falar que é ele que serve para mim do jeito que ele tá, qual que é o seu trabalho? Aí tá o Grow Fast, o meu trabalho é te explicar. Eu não preciso implementar nada, tá implementado. Então como que a gente consegue atingir um projeto ágil? Ajudando você a adotar esse processo que está pronto. Eu só consigo um projeto ágil quando eu sei explicar e sei até onde um processo desse que é SAP entrega pronto para gente, eu sei o alcance real dele. E eu conheço ele tão bem que eu te explico ele tão bem que você, isso serve para mim. Então o projeto Grow Fast, um projeto de implementação rápida, ele só acontece porque você, né, cliente, tem o mindset de adoção, vai comprar e usar, e a gente sabe muito bem como funciona e sabe explicar. Então, quando me perguntam isso: "Ah, Requião, se eu não mudar nada, qual que é o seu trabalho ali na fase de entrega, de realização?" Documentar e te entregar, te disponibilizar o documento, que a gente nem executa o documento mais, ele está pronto, tá. Então esse é o grande eu acho que é o grande pulo do gato, que os Estados Unidos fez muito bem, né, que a Índia Índia fez tá muito fazendo. bem, né. E aí a gente vem para a segunda grande pergunta, né: "Pô, beleza, Requião, Índia faz bem, Estados Unidos faz bem, tá escrito, o processo tá lá. E para o Brasil?" Pô, o Brasil tem as suas nuances, tem as suas diferenças, como é que você fez aí para o Growfest se adequar aí ao Brasil, né? Acho que essa é a próxima grande pergunta que a gente vai enfrentar aí, né, talvez até nessa conversa, né. Sem dúvida. Eu acho que um ponto importante disso que você está trazendo, né, que a gente fala de projetos rápidos, porque a gente está falando sempre de adoção. Então, para a gente aprofundar um pouco, o que que é a adoção, né? Quando a gente vai para um cliente hoje, se o cliente tem uma preferência para um streaming, ele consegue customizar o aplicativo de streaming do celular dele? Não, né? Por que que ele quer fazer isso, esse nível de customização dentro de um ERP, dentro de um processo da companhia, né? Então, esse processo de adoção, acho que é o grande mote que as empresas vão conseguir adotar para serem mais assertivas nas implementações. Eu vou só colocar um pouquinho mais de pimenta, porque então dentro desse cenário, isso que eu escuto muito, o pessoal me pergunta: "Mas então isso é para empresa pequena?" Jamais, é para empresa aderente. Eu falo que não existe empresa pequena para o Cloud ERP, né, existe a empresa que adere ao Cloud ERP. E aí tem um ponto muito importante que você mencionou, né, a gente tem que adotar, e eu acho que o Daniel pode complementar muito bem, sim, mas o Grow, imagine assim, Grow, né, qual que é a ideia que o Grow dá? É crescimento, Crescimento. é avanço, é exponencialidade. Então, quando a gente vai crescer, você não cresce correndo, você cresce engateando. Então eu preciso implementar bem, muito bem um alicerce, um radier, uma base para eu construir em cima disso. Essa implementação ela tem que ser ágil, rápida, eu tenho que colocar o meu usuário em contato com o RP o mais rápido possível, porque aí eu tenho um terreno fértil para ele olhar, imaginar e começar a pedir a evolução. E essa evolução vai vir habilitado com AI, vai vir habilitado com extensibilidades Clean Core, vai vir habilitado com uma base de dados, né, com o Business Data Cloud, vai vir habilitado agora com o Joule Studio 2.0, com o Joule Worker. Então, a gente tem muita coisa na base que habilita o crescimento da empresa. Essa base que a gente está se propondo a colocar muito rápido para funcionar. Isso é muito importante. Quanto mais contato todo mundo tem com aquele RP em funcionamento, maior a possibilidade da gente ter um uso efetivo daquele RP. E complementando também um pouco, pegando esse gancho, né? Na verdade, hoje, o que acontece? Nós temos a tecnologia, ela está acessível. Realmente, acho que uma quebra de paradigma foi quando a gente fala de cloud, antigamente só as grandes, as gigantes, né, tinham, ou seja, um budget, um poder para fazer aquisição num software de gestão empresarial como o SAP, não é? Mas hoje não, hoje qualquer empresa, as empresas em crescimento, independente do tamanho, já podem ter e implementar agora em semanas
um software de gestão e não só um software de gestão. O software de gestão, o ERP, ele é uma base, é uma fundação. Se você quer construir uma casa de 2, 3 andares ou um prédio, você precisa ter o alicerce, né, a fundação. E a partir daí, essa metodologia, ela replica para as outras soluções, seja ela uma solução de RH, de finanças, de supply chain, ou que seja. Agora, com a pressão macroeconômica cada vez mais forte para a entrega de resultados, essa é a importância de você poder adotar, já começar a ter benefícios utilizando qual seja essa solução ao teu negócio. E uma coisa que é crítica hoje, o que eu vejo na minha visão, é cultural, né? Essa mudança de fato, porque é natural do ser humano, quando você está acostumado a fazer alguma coisa de uma maneira, é difícil quando chega uma coisa nova para você realmente pensar e mudar, né? Então, tecnologia está disponível. A gente está falando de Autonomous Enterprise, né? O RP autônomo. Fim do O teclado. fim do teclado, e acho que depois a gente pode aprofundar um pouco também, que cases nós temos com a inteligência artificial na prática. Vamos esquecer o hype, ou Uhum. seja, o que de fato a gente já está olhando e enxergando, o que traz a inteligência artificial para o negócio. Acho que esse é um grande ponto, Keyes. Ó, eu vou repetir perguntas que eu recebo todos os dias. Eu sei a resposta, mas eu quero escutar de vocês. A SAP, o mercado já conheceu o S/4HANA, já sabe do S/4HANA. Conhece o Business One. E agora o mercado começa a escutar Grow. Então, nós temos mais um RP. É isso? O S/4HANA, temos o Grow e temos o Business One como ofertas SAP. Eu sei a resposta, mas eu quero que vocês compartilhem com quem vai ouvir esse podcast essa resposta, porque isso é uma dúvida que eu escuto todos os dias. Excelente ponto. Quando a gente olha, basicamente para o Cloud ERP, que a gente chama, seja ele o S/4HANA na versão privada ou na nuvem, né? A questão do go-to-market da SAP hoje, como a gente fala do Grow, que é o Grow Journey, ok? Então, são todas as soluções da SAP, e aí o cliente seleciona, mas olhando aqui, acho que o foco total hoje, falando um pouco de RP, né? É o RP na nuvem da SAP, ok? E essa jornada do Grow Journey, você começa com a fundação e depois, automaticamente, de acordo com a sua demanda e necessidade, você pode ir ativando as outras soluções da SAP. E um ponto importante que eu acho que é super bacana e a gente está conversando com muitos clientes, imagina que essa será a sua última implementação de um software de gestão. Novamente, imagina Mas que por quê? essa Por é que a é a última? última implementação de um RP. Porque o Grow, o S/4HANA Cloud Public Edition, ok? Que é o Cloud ERP na nuvem da SAP, seja ele para empresas que estão começando, mas ele não tem limitação de crescimento, de funcionalidade. Então você pode começar de uma maneira simples e depois tudo está com o SAP. A cada 6 meses, upgrade automático, a SAP que faz. Então você vai focar no business, no negócio. Inovação que a gente vai liberando Então não tem mais, mensalmente. você tá numa versão que não tem, muito antiga, que não tem nota, tem que mudar, reimplantar, acabou isso daí? Acabou, Kizzy. Eu acho que a gente tem exemplos bacanas e o Requião acho que pode complementar, porque ele já passou por Eu, vários upgrades aí, né? Porque a cada 6 meses a gente libera uma versão, tudo que tem de inovação, né? E é super. Exatamente. Novamente, quando a gente volta culturalmente, você tinha que planejar um CAPEX para você fazer um upgrade de versão, tinha que montar time e etc. Era basicamente um outro projeto de uma maneira mais curta o tempo, né? Mas hoje os clientes não percebem. Ele sai na sexta-feira, na segunda ele chega, o software, o sistema está atualizado. Conta, Requião.
Não, eu gosto de dar exemplo prático, né, pessoal? A gente está vivendo no Brasil um momento de reforma tributária, tem muita coisa mudando. E o Cunha sabe muito bem quantos clientes te procuraram para falar de projeto de reforma tributária, Sim, sem dúvida. projeto de aplicação de nota, de upgrade para PET, para habilitar tecnicamente, não estou falando de negócio, pessoal. Estou falando assim, ó, habilitar tecnicamente o sistema. Em 2025, a gente teve a publicação da reforma tributária, a gente teve o advento do IBS-CBS. Os clientes que estavam em Cloud ERP fizeram 0 projeto de implementação técnica. A SAP disponibilizou em agosto IBS-CBS, sem o cliente pedir. Esse ano a gente tem agora, em julho, o Go Live do alfanumérico. Quantos clientes de Public pediram projeto de alfanumérico? 0. 0. Porque a SAP entregou em maio de 26 a atualização necessária para que o alfanumérico funcionasse. E aí tem um ponto importante, o Cabreira falou de 2 atualizações, de atualizações frequentes, mas no meio dessas atualizações tem os patches, tem as releases ali. E uma dessas releases habilitou o alfanumérico no Cloud ERP. Então, quando a gente fala de nunca mais você vai precisar implementar um novo ERP, é porque esse ERP ele está se atualizando, se inovando, ele é self-healing, então ele está se modernizando o tempo inteiro, está adequado à localização, esse é um ponto muito importante, é um ERP localizado e que as localizações são respeitadas, tá? E você não precisa pedir, existe um roadmap pronto, entregue pela SAP, e eu costumo dizer para o cliente, fala, agora a sua preocupação é usar, e use da melhor maneira que você conseguir. Porque quanto melhor você usar, melhor vai ser aproveitado o seu investimento. O Kiss comentou um ponto importante também que eu acho que é bacana a gente frisar, né? Falou de Índia, Estados Unidos, etc. Focando aqui, olhando para o nosso país, para o Brasil, a gente sabe que a localização do Brasil é uma das mais complexas do mundo. Tanto também que a Índia está entre elas, né? Sim. E aqui, dentro do Brasil, nós temos o SAP Labs, que fica em São Leopoldo, que é um centro. A SAP tem alguns centros de inovações e desenvolvimento no mundo, e para a América Latina, esse centro de inovação e de desenvolvimento está aqui no Brasil, né? Um hub. Então, assim, tem um time dedicado, focado, olhando para todas essas demandas, essas alterações que a gente sabe que são frequentes, né? Cabreira, eu tô muito empolgado com essas notícias e com esse assunto, porque a gente está falando de uma democratização do RP. Porque a gente que veio do início da chegada do SAP no Brasil, grandes projetos, grandes empresas, projetos longos, custosos, a gente falar que a gente pode implantar o mesmo SAP com 15 usuários numa empresa ou com 20.000 usuários, o mesmo SAP, o mesmo RP, da mesma forma, entregando uma base, começando pequeno, ou já começando com soluções robustas de fluxo de caixa avançado, de EWM, de TMS, na mesma solução, para uma pequena empresa, ou para uma grande empresa, para uma empresa de prestação de serviço, ou para uma empresa de manufatura, uma empresa de retail. Então, a SAP, com esse modelo de indústria, ela conseguiu criar templates e conseguiu criar soluções para vários segmentos, para todos os segmentos. Isso muda a nossa forma. Vocês falando, a gente pensa assim, acabou com a consultoria, o que que eu, né, o que que a Numen vai poder ofertar de serviço para o cliente dela, olhando para esse conceito. Eu não tenho mais não vendo mais upgrade, eu não vendo mais uma aplicação de nota, uma reforma tributária. O que que eu vou fazer com esse cliente? Eu vou ajudar ele no negócio dele, na evolução do negócio dele, na transformação digital. Como eu consigo entender o negócio dele e trazer, em complemento ao RP, formas dele se tornar mais competitivo. E mais do que isso, é do volume de negócio, porque nós temos quantas empresas abrindo todos os dias no nosso país? São milhares de empresas. Hoje nós temos quantos clientes do Brasil a SAP tem? 10.000? Mas nós estamos falando de 10.000 empresas e eu tenho mais que isso dentro da cidade de São Paulo. Eles têm um mundo inexplorado aqui no Brasil olhando para essa oferta. Estou falando alguma coisa
que não faça sentido? Não, total sentido, assim, a democratização de fato, né, como eu comentei, a partir de 15 usuários, você já consegue ter o mesmo sistema que uma Vale, né, que um grande banco, enfim, com que os grandes clientes, os gigantes possuem, né, então você aumenta a sua competitividade, né, ou seja, vai ter acesso à mesma tecnologia, Seu valor de mercado? o valor de mercado. O outro ponto crítico não, na verdade, a questão, uma das fortalezas da SAP sempre foi o conhecimento de negócio e focado em indústrias, né, como você comentou. Então nós temos 25 verticais, ou seja, vertentes de indústrias focadas com todo o conhecimento, com esse mais de 400 mil clientes no mundo. Que isso a SAP trouxe exatamente o que que são essas melhores práticas, você consegue segmentar isso por indústria. Ou seja, se você está começando o teu negócio, que seja ela uma manufatura discreta, você vai poder ter acesso a que as líderes mundiais, ou seja, como atuam, como são as melhores práticas, e isso é um diferencial espetacular, né? E o outro ponto que sempre foi uma outra grande fortaleza da SAP é o nosso ecossistema. São os nossos parceiros, o melhor ecossistema do mundo, né? Então você tem os nossos clientes podem, ou seja, ter, selecionar parceiros que estão há anos e anos, muitos anos no mercado com conhecimento. E voltando com esse tema, não só a criticidade que é você selecionar uma solução de fato para a tua empresa, que eu brinco, né? Que é um casamento, né? Mas agora, com toda essa transformação e essa mudança, como você comentou, o que que os implementadores, o que que a Numen vai fazer? Selecionar, é crítico selecionar, de fato, o implementador e a estratégia de implementação. Para tudo isso que a gente está falando aqui dar certo, se você não tiver uma empresa, de fato, que tem um conhecimento do negócio, é difícil executar, vai ser muito difícil. É isso aí. Eu acho que a gente pode puxar um ponto importante que, quando a gente fala do Cloud ERP e a gente pensando nisso, acho que todas as inovações que a SAP tem, elas chegam primeiro lá, né. Eu acho que o Chris puxou um ponto importante, é outro produto e a gente tem falado com muito cliente sobre isso. Não é outro produto, é o mesmo produto, é o mesmo S/4HANA, com uma abordagem um pouquinho diferente, mas o produto em si é o mesmo. E quando a gente fala das inovações, a gente tem deixado muito claro para os clientes, o cliente de private, ele vai ter inovação chegando para ele? Vai. E ele vai precisar fazer um projeto para fazer a adoção daquela inovação. Enquanto quem está indo para essa versão do Public Edition, não. A inovação chega primeiro lá e o cliente já pode começar a fazer uso antes das maiores empresas do Brasil que já usam SAP hoje, que vão levar alguns meses para conseguir implementar isso em casa. Excelente ponto, perfeito. Então, novamente, é uma única solução, ok? A grande diferença é que um está na nuvem privada e o outro está na nuvem pública, na nuvem da SAP, não é? Então, e às vezes, como eu falei de novo, culturalmente, né, muitas pessoas ou empresas já usam uma solução na nuvem. Hoje, quem vai numa agência bancária? É difícil, Sim. né? E você acessa no teu celular os teus dados bancários. Então, às vezes, a própria empresa ela já tem uma outra solução que já está na nuvem, e a hora que você questiona, poxa, mas o teu Success Factor, ele é cloud, ele já está na nuvem. Puta, é verdade. Então, acho que esse é um ponto. E aí, olhando para go-to-market também, quando você falou do Business One, de fato, o Business One é para empresas pequenas que estão começando aquela jornada, ou seja, abaixo dos 15 usuários, né? É o primeiro estágio da jornada para entrar na SAP e o carro-chefe, né, a nossa grande estratégia para as empresas em crescimento, com toda a inovação e tecnologia, é o Cloud ERP. Eu acho que um ponto interessante aqui, Cabreira, é que a gente também tem visto, é para pequenas empresas, como você comentou, e a gente tem dentro do Brasil, clientes que faturam 100 milhões de reais Até e menos. cliente até menos do que isso, né, e clientes que faturam alguns bilhões, fazendo adoção de uma solução em nuvem pública. E estamos falando da mesma solução, tá, pessoal? Aqui a gente está falando de clientes que foram para a nuvem pública da SAP
E a gente teve clientes com menos de 100 milhões de faturamento anual, que implementou essa solução, e estamos falando também de clientes de bilhões de faturamento implementando exatamente essa mesma solução. Clientes de diversos segmentos diferentes, né, implementando exatamente a mesma solução dentro das linhas aí que o Cabreira mencionou agora há pouco. Então, de fato, é uma solução abrangente e é uma estratégia, diria a principal estratégia, né. Perfeito. E acho que um ponto principal, exatamente, mas para exemplificar, quando a gente olha uma empresa que ela está começando a jornada, tem um case muito bacana aqui no Brasil. Eu até fui sponsor executivo deste projeto, que era uma scale-up, né? Que de fato, depois ela tinha um plano de crescimento forte, ela tinha isso. O faturamento era abaixo de 100 milhões, né? Estava ali no limite para dar o ROI, para poder aprovar o projeto, mas eles se deram conta, se eles não tivessem uma solução robusta, né, que para poder acompanhar o crescimento, eles não iam conseguir. E depois da implementação, do Grow, eles cresceram mais de 87 vezes e estão expandindo para a América Latina agora. Então, esse tipo de coisa, quando você olha, puxa, foi muito difícil o cliente aprovar, mas ele tinha uma estratégia, né? E se ele não tivesse tudo isso que a gente proporciona, ele não teria atingido esse crescimento exponencial. Por outro lado, a gente tem empresas globais fazendo até rollouts em subsidiárias ou grandes empresas adotando porque, olha, para o meu negócio, eu já sei que o futuro chegou e eu preciso me adequar. Então, culturalmente, né, junto com a liderança, e cada vez mais, ou seja, se você pega o Sapphire, que é o maior evento da SAP no mundo, né, cada vez mais eu vejo, conversando com os nossos clientes, C-levels falando: "Ó, não, eu não quero customizar mais nada, eu quero focar no meu business, eu quero adotar, eu quero 100% software as a service, o true SaaS". Eu vou pegar o gancho que você trouxe sobre ROI. E aí, o Kiss trouxe um ponto de democratização. E a gente tem falado muito isso. A SAP está democratizando o uso do ERP para empresas de vários tamanhos diferentes. E a gente precisa, no nosso papel de consultoria, trazer uma visão para os clientes de que muitos desses clientes ainda têm a visão de que o SAP é muito caro. E o SAP não cabe para a minha empresa, o SAP é... E o que a gente tem encontrado dentro dos clientes que a gente visita é que eles estão pagando para o concorrente um valor maior do que eles pagariam para ter uma versão do Public Edition implementada ali dentro. E isso, às vezes, com a insatisfação de ter aquele sistema, mas como ele vê que o próximo passo é ir para SAP e ele é muito distante economicamente, esse passo não acontece. E a gente tem levado isso para os nossos clientes. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa estratégia, porque quando a gente fala do Grow Fast, a gente não está falando aqui de um projeto em 8 semanas especificamente. A gente está falando de um projeto que é um tempo muito curto e com um investimento mais atrativo para que um público maior entre dentro dessa solução, que é acho que o go-to-market da SAP olhando para que ela quer aumentar muito essa base de clientes, né? E é só para reforçar aqui, para deixar muito claro, né? Novamente, tudo depende, existe casos, se você olha um back-office financeiro, adoção 100%, a gente já tem uma oferta aqui para implementar em 8 semanas. Mas é óbvio, vai ter projetos que vão durar 16 semanas, né? Ou um pouco mais ou um pouco menos, ou seja, 16 a 22 semanas, depende muito do escopo. Mas é importante frisar isso porque o mundo mudou e quando a gente entra na questão do ROI, normalmente quando você tem um projeto de RP, você leva em torno de 16 meses para ter um ROI até então. Então, quando na ponta você diminui o tempo de implementação, você tem um valor mais competitivo, você consegue começar com 15 usuários, puta, isso já te traz, diminui drasticamente o seu ROI para que você já, depois de algumas semanas, comece a utilizar isso. E principalmente quando a gente fala de inteligência artificial. Tive uma reunião com um cliente que estava compartilhando, né? Um cliente nosso também, que fez a implementação do Grow with SAP. E ele falou: olha, Daniel, poxa, tá muito bacana, a gente aprendeu bastante, e na prática,
quando a gente fala de AI generativa, né? Olha, os meus novos estagiários já chegam e utilizando a inteligência artificial, e já conseguem programar em diversas linguagens, né? Um outro exemplo é que ele comentou que a área de finanças estão comemorando que não estão, porque eles não estão utilizando mais planilhas, não precisam mais de planilhas. Então, de fato, o mindset e casos práticos que no dia a dia isso acelera muito o ganho de benefícios e a produtividade. Não sei, Riquelme, você pode complementar aí com, na prática, o que você tem vivido nos projetos e essa questão, sair um pouco do hype de AI, mas como a AI na prática, de fato, verdadeiramente, ela está transformando e ajudando aí os colaboradores das empresas a ser mais eficientes, a transformar o business. Primeiro ponto que eu falo que a AI democratiza resultado, né. Então, como é que você pede um relatório hoje, né, na empresa? Eu, enquanto head de uma unidade, se eu preciso de números e indicadores, eu não consigo tirar isso diretamente no meu formato do RP, eu preciso pedir para a área de finanças. Então, quando eu tenho AI, eu peço para o sistema. Então, eu falo assim: "Eu preciso de um relatório que consolide os números de vendas versus o meu custo atual", e ele me entrega isso, sem eu precisar ligar para ninguém, mandar um e-mail, pedir nada. Eu não preciso acessar o transacional para compreender aquilo. Então, eu tenho a democratização do resultado. E o segundo ponto é que aí leva muito para aquela questão de Autonomous Enterprise, né, que eu consigo transformar as minhas automações em automações inteligentes, que muda muito o jogo também, né. O que que eu preciso para automatizar alguma coisa? Primeiro, alguém que seja habilitado naquele processo, então eu preciso treinar alguém que entenda muito bem aquilo, depois ele monta um script que não pode fugir nem para um lado nem para o outro, tem que ser exatamente aquilo, e eu ponho aquilo para rodar. Fugiu, eu perco, tenho que tratar manualmente. Então eu diminuo o meu trabalho, mas eu continuo precisando de uma pessoa. Aí ela tem a capacidade de entender essas mudanças e se adequar a Ao elas. contexto, né. Ao contexto, né, que é aquilo que o Christian Klein colocou muito bem lá no Sapphire, que, a minha empresa não tolera 80% de assertividade, minha empresa precisa de 100% de assertividade, e eu só consigo isso com um contexto adequado, E como que a gente prepara tudo isso para que o cliente adote essa solução da SAP e consiga fazer a implementação de 8 semanas, que eu acho que é o foco aqui, a gente falou de um monte de coisas, e eu tô aqui me coçando para falar como que a gente faz isso, tá? E eu queria contar a história, como é que eu interpretei o Growfast. Primeira vez que eu ouvi, eu falei assim: "Cara, toda vez que eu vou comprar alguma coisa na internet, eu fico fulo da vida quando eu tenho que mandar um contato para alguém entrar em contato comigo para olhar o que eu preciso para me dar um preço". Falo assim: "Cara, não, por que que a SAP não podia ser assim, né? Esse cara tem ele olha o que eu ofereço, ele fala assim: 'Putz, cabe para mim, custa tanto, vou ligar para eles e vou comprar'". E aí eu comecei a formatar o Growfast para ser assim, que eu ofereço um conteúdo que o cliente olhe e fale: "Isso cabe para mim, custa tanto, vou comprar". Esse é o formato que a Numi está oferecendo hoje. Esse é o formato que a gente quer colocar para o cliente. Um pacote formatado pensando no universo brasileiro, que você consiga olhar, falar assim: "Serve para mim". Liga para o nosso comercial, liga para o Kiss aí, fala assim: "Kiss, é esse o pacote de 8 semanas aí que está documentado aqui que eu quero para mim". E tem uma série de coisas, premissas e entendimentos do Brasil para que isso seja possível. Então, quando eu falo de é muito fácil eu premissar uma proposta e entregar para o cliente, falar assim: "Ó, tá aqui, ó, se você fizer tudo isso daqui, seguir esse script direitinho, você vai conseguir implementar". Só que eu não queria que fosse uma proposta chamariz, né, uma proposta que fosse ser alterada no meio do caminho, que o cliente começou a implementar, ele vai ver que aquilo não funciona. Então, para eu entrar nesse jogo, eu precisava que fosse alguma coisa extremamente palpável, que considerasse cálculo de imposto, né, no meio desse processo todo, que considerasse obrigações fiscais, que considerasse um plano de contas, que não é necessariamente o plano de contas que vem ali no modelo padrão, porque o nosso contador brasileiro ele é exigente, que tivesse uma proposta de estrutura de centros de custos e centros de lucros pré-definida, uma estrutura organizacional pré-definida, que eu precisasse falar menos com o cliente para definir alguma coisa que ele consegue usar. Então, quando eu estruturei o pacote, eu falei assim: "Cara, eu preciso entregar um documento, um modelo que ele olhe e fale assim: vou comprar esse cheeseburger aqui", e comprasse o cheeseburger. Então esse é o Growfast da Numen, é um pacote que o cliente consegue olhar sem falar com a gente e entender se ele cabe naquilo ou não. E aí, quando a gente publicar isso, né, em primeira mão para todo mundo,
o cliente vai ser capaz de, sem necessitar de um assessment profundo, e tem cliente que vai precisar, não tem problema, são processos e processos, né? Mas a gente tem as scale-ups, a gente tem empresas que precisam de um back-office financeiro, a gente tem grandes empresas operando com planilha até hoje, fazendo Perfeito. mineração de alta escala com planilha. A gente tem esse caso dentro de casa, né? Então, a gente consegue mostrar valor, né? E o cliente consegue avaliar se aquilo cabe para ele. Eu acho que é importante a gente reforçar, né? A gente está falando do Grow Fast. De fato, o que que é o Grow Fast, né? Como eu expliquei, é importante, ou seja, você que vai buscar um pacote, uma oferta e entender um pouco mais disso, primeiro, os nossos parceiros que estão credenciados, a SAP tem um processo rígido de credenciamento, né? E esses parceiros, eles precisam usar essa metodologia e a SAP certifica esses pacotes de implementação. Então, dentro do site da SAP, existe lá a lista de quem tem, de fato, esses pacotes, que tem a chancela da SAP. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E ele precisa ter um escopo definido e um preço também definido, o fixed price, que a gente chama. Né? Para quê? Para não ter nenhuma surpresa indesejada. Cada vez mais os nossos clientes, eles precisam de previsibilidade. Mas o jogo tem que estar muito claro também, principalmente com os C-levels, né? Seja ele na parte financeira ou na parte do business dos negócios. Olha, esse é o escopo, esse é o valor, e você precisa ter esta adoção para todo mundo ficar na mesma página, não ter nenhuma surpresa e usufruir desses benefícios. Boa. E aproveitando que você começou a falar mais no detalhe aqui do Grow Fast, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que que tá dentro desse pacote. Porque você falou sobre um processo mais simplificado, né? E na verdade a gente está entregando uma abordagem, não é uma simplificação por simplificação, a gente está entregando uma abordagem mais eficiente de implementação. E, de fato, não é uma redução de escopo. Perfeito, Isso é super importante, né? Isso não perfeito. dá mais para o mercado. É isso aí. Não é porque você está reduzindo o escopo. E aí o Requião complementa a oferta da Numen, mas assim, como estratégia da SAP, não é que você vai ter tá cortando escopo. Não, você vai ter todo o escopo para o funcionamento do teu negócio, seguindo essas melhores práticas, ok? Com escopo definido e validado, ou aquele pacote junto com a SAP e o parceiro fixed price, ou seja, um preço fixo para ter previsibilidade na implementação e o sucesso E do pegando projeto. esse ponto de preço fixo, né, Requião, compartilha um pouquinho com a gente o que que tem dentro disso, né? Porque geralmente tem uma surpresa. Eu compro um sistema, depois eu preciso comprar mais um sistema, mais uma caixinha. E quando a gente olha para a oferta do Grow Fast, não, a gente está te entregando um pacote. O que que tem dentro desse pacote? Bom, legal, hein? Primeiro ponto, a gente tem uma seleção de processos. Então, a primeira coisa que o Growfast tem e é o que a SAP nos exige para certificar é a seleção dos scope items que a gente vai implementar. Então, ele tem uma série de pré-requisitos, né? Então, tem um pré-requisito de eu não ter. Requião, desculpa te cortar, mas assim, para o público, o nosso público que está nos assistindo aqui, o que são os scope items, né? É importante frisar, porque para a gente fica muito natural, a gente fala muito É, disso. O que são os scope items? Então, é uma seleção de processos, pessoal. São processos: comprar, vender, requisitar, contas a pagar, contas a receber, fechamento contábil. Então, a gente tem que selecionar. São mais de 500 hoje no Brasil. Na verdade, exatamente 500. São mais de 500 no mundo, né? É, e a gente seleciona os scope items ali, os processos que são mínimos para um back-office, para uma empresa funcionar. Então, se eu compro, vendo, né, o que que eu preciso para funcionar? Então, a gente seleciona esses scope items. E deixando o que é essencial para o funcionamento. Colocando como possibilidade posterior, obviamente, os demais, né? A gente não vai implementar os 500 em 8 semanas. A gente vai implementar ali o básico para você funcionar, o essencial para você funcionar. Então, essa é a primeira coisa que a gente entrega. Segunda coisa é o conteúdo de configuração desses scope items. A SAP entrega muita coisa, mas a gente tem aceleradores aqui para o Sabor Brasil, né? Então, é muito simples eu colocar uma premissa que eu tenho que adotar o plano de contas que vem da SAP. Aí você mostra para um contador. O contador olha para aquilo e briga com o CFO. Aí o CFO briga com a gente. Aí a gente estende o projeto. Então, como que eu pularia isso? A gente entrega um plano de contas pré-formatado.
Então eu pego o plano de contas da SAP, existe um processo dentro da metodologia para fazer o renumber e rename desse plano de contas, e a gente, com o contador, já definimos o plano de contas formatado para o Brasil, adequado ao plano da SAP, para entregar nesse projeto. Então eu não vou discutir plano de contas, eu vou te entregar uma documentação de um plano de contas validado por um contador brasileiro, tá? Outro ponto que a gente entrega, motor de cálculo de impostos. Boa. Esse projeto de Growfast já está com a implementação e com o motor de cálculo de impostos embutido nele. Então, você não vai precisar falar com um terceiro, não vai precisar falar com outro fornecedor, isso está no nosso projeto, não é mais uma linha pequena lá embutida no projeto, tá? A gente também fala de obrigações acessórias, eu preciso entregar obrigações acessórias, e também trazemos isso nesse pacote de Growfast, no de 8 semanas, inclusive, porque a gente tem um projeto pré-formatado, já pré-configurado com aceleradores, tá? Toda a parte de estrutura organizacional, existe uma premissa de tamanho e de estrutura da empresa para que ela entre nessa modalidade. Então a gente fala assim, ó, você tem que ter 2 entidades legais, com 2 filiais no máximo, com 2 depósitos cada uma no máximo. Então a gente entrega uma estrutura organizacional padronizada também, já também previamente configurada. A gente também vai entregar estruturas de centros de custo, centros de lucro, para que você consiga operar uma estrutura sugerida, tá? Mas que é uma base para que você evolua. Isso não é fixo, tá, pessoal? Então, plano de contas entregue não quer dizer que ele não pode evoluir, mas ele é o mínimo para se operar. Então, a gente está construindo, não sei se vocês estão percebendo aqui, uma estrutura sólida, que pode ser um Lego que a gente vai montar depois, mas eu preciso te habilitar a operar o sistema o mais rápido possível, tá? Requião, você já falou um pouco sobre o Growfast. Conta pra gente o que tem no detalhe dentro da oferta Growfast aqui na Numen. Boa. Pessoal, além de metodologia e processos selecionados, a gente está entregando toda a parte de cálculo tributário, obrigações acessórias, estrutura organizacional pronta para vocês, plano de conta formatado por um contador brasileiro. Então, a gente já fez o processo aí de trazer o plano de contas da SAP para um formato que o contador não vai brigar com o CFO, tá? E toda a parte que você precisa ali para setar centros de custo, centros de lucro e estar habilitado a fazer um orçamento para sua empresa. Então, o Growfast, o de 8 semanas, foi pensado para habilitar um mínimo operacional para que você rode sem precisar de planilhas. Então, essa é a ideia do Growfast aqui. O Growfast já entrega inteligência artificial para a turma? Com certeza. O pacote de Growfast de 8 semanas já sai com a Joule, que é a inteligência artificial da SAP, ativada nos ambientes. Diga-se de passagem, todos os nossos clientes hoje de Growfast, de Grow no geral, né, todos os clientes Cloud ERP já estão com a Joule habilitada. Além da inteligência artificial, a gente ainda tem automações também nesse pacote? A gente também inclui coisas essenciais para o Brasil, como por exemplo, gente, não adianta eu vender um pacote de Growfast que não é capaz nem de integrar a folha de pagamento. Então também entregamos aqui a folha de pagamento integrada ao SAP. Maravilha, maravilha. A gente tem outras coisas aqui que a gente ainda pode considerar, né, que é automações de entrada, as próprias automações de saída que podem ser implementadas aqui junto de um projeto, né, nessa magnitude. Em cima dessa base, a gente criou aquela pecinha do Lego que a gente constrói os prédios, né? Então aqui você pode plugar uma série de coisas. Eu posso evoluir para uma automação de entrada, né? Capturando os documentos fiscais aí do Brasil para acelerar o processo de tomada de decisão. E nesses projetos, né? Como que a gente consegue entregar um projeto em 8 semanas? A gente já tem cliente, pessoal, onde a IA acelerou a entrega de documental, resultado de workshop, em mais de 60%. Tá? Óbvio que hoje a gente ainda faz um processo de revisão para garantir que o resultado dessa IA ele está contento, mas inclusive clientes que exigiram que a gente usasse IA, clientes que nos selecionaram usando IA. A gente foi selecionado em processo de RFP que parte da avaliação foi feita por IA. Então nós já trazemos isso como parte da nossa vida aqui dentro da Numen. E Requião, fala qual a tua visão e a experiência atual do Joule for Consult? Joule for Consultant é outra coisa que a gente está ativando em todos os nossos clientes que estão habilitados para ter, tá? E, gente, talvez eu entregue aqui o ouro, mas foi uma mudança de chave, inclusive para os clientes. O que estava acontecendo? A IA está muito acessível. A gente fazia um workshop, o consultor falava A, o usuário pegava A, jogava em qualquer IA, sem contexto, e questionava o consultor com aquele resultado que muitas vezes não dizia nada, né? Mas é um trabalho, a gente perde tempo. Então a IA, em vez de acelerar o meu trabalho, estava desacelerando o nosso trabalho. Então, o que a Joule for Consultants habilitou? Eu consegui criar
com a Dual Consultant um ambiente de inteligência artificial que o usuário pode contrapor o meu consultor, mas com o contexto e a gente não perde tempo. Então isso para mim foi muito estratégico. Não é uma IA genérica, né? Não A é uma Jury for IA Consultants genérica tem e dentro da Dual Consultants, que já tem um contexto de SAP, a gente direciona mais ainda para que ela olhe somente conteúdos do Cloud ERP, no caso, o Public, né. Então isso trouxe uma celeridade para o projeto absurda. continua animado? Eu tô eu tô em êxtase, porque, abre um mundo totalmente novo. A gente, existe uma necessidade das empresas, né, a gente conversa com executivos de diferentes segmentos, e todo mundo quer usar AI. Todo mundo quer ter acesso a essas ferramentas que vão trazer a informação de forma mais rápida, que vão acelerar o negócio, que vão ajudar os executivos a tomar decisão, mas ninguém sabe o que usar, né. Cada dia tem uma ferramenta nova, tem uma empresa oferecendo uma AI mais sofisticada e trazendo algo diferente, mas nós estamos falando de oferecer um RP que vem com a AI embarcada, pronta para o negócio do cliente, pronta para o segmento que ele atua, para as necessidades que ele tem dos dados dele, das necessidades dele. Então isso é uma mudança muito grande. Eh, e e tem um ponto que eu quero trazer aqui, nós estamos falando de um monte de coisa nova, né, Scope Item. "Ah, é novo, eu vou ser cobaia, eu vou contratar um projeto desse para como para SAP e para o parceiro testar em mim essa implementação. E há quanto tempo você implementa Scope Item?" Se você me permite, Requião, para complementar, super válido do teu ponto, e não só inteligência artificial, mas na SAP nós já temos os agentes por linha de negócio, Sim, né? isso aí. E além disso, hoje todo mundo se fala, tem várias soluções de inteligência artificial, mas a gente não pode esquecer que o grande segredo são os dados, Exato. né? Ter os dados, a governança. E aí, com tudo isso, Requião, você puder frisar na visão e o que vocês vêm implementando e utilizando, e reforçar também quando a gente tem tudo, ou seja, concentrado dentro do RP e qual que é a estratégia dos dados. Voltando para você a pergunta. Claro. Primeiro ponto, né, pessoal, Scope Item, esses processos pré-configurados não são novos, a gente implementa isso, acho que já vão fazer 9 anos, né, que eu te conheço aí, quase 10. E de fato é algo disruptivo, sempre foi, né, porque é muito mais fácil eu fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer, quando a grama muda de cor é complicado. Mas, eu sempre sou o pioneiro, pessoal. Eu acho que se a SAP está investindo, se eu vejo ela olhando para uma onda que eu não estou vendo, mas ela vê, eu viro minha prancha na direção da dela e fico esperando vir, tá. E para mim, IA é exatamente isso. A SAP foi muito assertiva quando ela trouxe o contexto de AI que ela apresentou no Sapphire desse ano, né, de 2026. Onde ela juntou contexto, governança, né, em cima disso tudo dados também, para que, conseguisse prover um conteúdo de IA efetivo e utilizável. E qual que é o grande problema de você usar IA? Como é que eu controlo que um agente pode ou não pode acessar? Como é que beleza, eu tenho todos os dados, estruturamos aqui, é uma maravilha de processo, conseguimos colocar tudo aqui. Aí eu vou plugar uma IA lá de qualquer jeito, ela pode pegar qualquer coisa lá de dentro. Então a SAP foi extremamente assertiva quando trouxe o LeanIX e o Signavio fazendo ali interfaces para garantir governança desses dados. E aí agora eu consigo pegar toda aquela minha política de SOD, né, de segregação de acesso, que existe no SAP há milhões não, né, há anos, né, eu ia falar milhões de dias, né, para valer, mas há anos, e colocar na IA. Então se o Cunha perguntar pedir uma informação que ele não tem acesso enquanto usuário, a IA não vai Não vai responder para ele. responder. Então, o contexto, juntamente com a governança, é muito importante para que a gente possa usar IA de maneira eh, sustentável, porque senão daqui a pouco a gente vai ter mais uma área de ataque aí, que seria a IA, provocando falhas de segurança nas empresas. Então, a SAP se antecipou a isso, antes que isso já virasse um problema,
ela trouxe uma camada de governança extremamente robusta para suportar tudo isso. E eu quero ressaltar um ponto, Requião. Não é o comercial, não é o Marcelo Kiss da área comercial que está dizendo isso. É o cara que entrega o projeto. O Requião é o responsável pela entrega do projeto. Isso que ele está falando, esses escopos que ele está prometendo, essa entrega em 8 semanas, ele tem que fazer. Então não é mais o Kiss prometendo comercialmente que existe essa possibilidade. Obrigado, Requião. Não, que Porque isso. realmente traz algo muito novo, muito disruptivo e amplia realmente de uma forma a possibilidade de qualquer empresa aderir às soluções SAP. Cunha, você estava do lado do cliente até outro dia. Até outro dia você era responsável pela tecnologia. Você escutar isso, como você vê isso? Ó, a gente esteve junto, enquanto eu ainda era cliente, a gente esteve junto em um evento, né? E eu fiz uma apresentação junto com a SAP no palco desse evento, com o André Ferreira da SAP, e uma das coisas que eu falei no palco foi que as empresas, mesmo as que já estão no S4, num Private Edition, precisariam começar a olhar para o Public, porque faz muito mais sentido eu gastar tempo trazendo inovação do que me preocupando com habilitar a reforma tributária. E a gente está falando de reforma tributária é um ponto, né? Existem várias obrigações e mudanças que o mercado impõe para os clientes, e isso tudo gastava tempo e dinheiro. Então, quando a gente olha para isso, para essa inovação, a gente falou disso ano passado, para mim é uma grande virada de chave, sabe? Que empresas que hoje estão com implementações antigas, que estão com dificuldade de uma implementação, precisam olhar para um movimento de para um sistema de nuvem pública, porque traz muito mais celeridade. E a gente tem visto isso, né? Empresas com equipes de tecnologia muito grandes, que chega uma hora precisa diminuir porque essa conta não fecha. E empresas com equipes pequenas conseguem fazer uma implementação e conseguem ser apoiadas por uma consultoria como a nossa, dando apoio, sendo o principal pilar ali. Então, para quem é cliente, né, e até, como você comentou, até o ano passado, né, que eu estava no chapeuzinho de cliente, é uma virada de chave extremamente importante. E eu vou muito no que o Egão falou. Cara, quando a gente percebeu o SAP virando a chave para um Cloud ERP, eu também vou junto, porque realmente é uma virada que os clientes precisam se preocupar a fazer. E em tempos de IA, onde o dia de IA são 3 meses nossos, né, a evolução é exponencial, É. cara, eu me arriscar a colocar um ambiente que é meu, eu vou ser mesquinho, né, a ponto de achar que, cara, eu vou evoluir mais do que todo o ecossistema e tecnologia do mundo, eu prefiro colocar isso em um lugar, alugar essa responsabilidade com uma empresa que só faz isso, né, e focar no meu negócio. Cara, a IA tá habilitando velocidade de entrega de um jeito que a gente nunca viu. Você tem gente aí deixando de usar planilha para criar seu próprio sistema com AI. E eu vou programar sem usar AI, eu vou investir em um sistema que não tem AI, eu vou, arriscar instalar algo que não é escalável e que não fica inovando. Olha a velocidade que a tecnologia tem. Então eu preciso alugar essa responsabilidade. É prudente fazer isso, para que eu possa acompanhar, porque senão eu não consigo. Você enquanto empresa, colocar isso numa estrutura privada, você não vai conseguir, por melhor que seja a sua estrutura de TI, acompanhar o que o mercado está trazendo de inovação. De fato, não consegue, A não não ser que consegue. você seja a SAP. E vou pegar seu gancho de planilha aí, para você que é cliente hoje, que está num RP desatualizado, que tira a informação do RP e joga numa planilha, na verdade você não tem um RP, né? Você tem uma planilha de luxo, né? E olhando o Cloud ERP, cara, isso não é uma realidade. Pior do que isso, né, 90% dos clientes que têm, ERPs aí não conseguem atualizar, eles fazem controles em planilha. Pior do que você extrair a planilha só para gerar um indicador, é você controlar a fazer operação. controle em planilha. Verdade. Seu apontamento de produção tá na planilha. E aí você no final do dia pega aquele apontamento, faz conta e lança direto na contabilidade, seu RP virou uma planilha avançada, né. É isso Então aí. isso para mim é o pior. Requião, a gente avançando aqui dentro do Growfest, para qual cliente, para qual tipo de cliente é o Growfest, para qual tipo de cliente não é o Growfest, se existe? Explica um pouquinho pra gente. Todo cliente que pretende evoluir em ondas, que consegue pensar numa estruturação inicial e evoluir nessa estruturação, pode utilizar o Growfest. Pode ser apto a usar o Growfest. Mas, se você é uma scale-up, se você é uma empresa que está operando em planilha no seu back-office, que está operando de maneira muito manual no seu back-office, que se perde nos controles, certamente você é um cara
um cliente apto a utilizar o Growfast. Então, o Growfast é para todo mundo. É uma questão de perspectiva e estratégia de implementação. E quando você fala todo mundo, a gente tá falando todo mundo mesmo, né? Funciona para agronegócio, funciona para indústria, funciona para diversos segmentos. Acho que isso desmistifica um pouco que, ao longo dos anos, o mercado falou que não, isso funciona para determinado tipo de serviço, para determinado tipo de indústria. Não, né? Hoje isso funciona para todo tipo de indústria, É, desde que ela realmente queira fazer um processo evolutivo em ondas. eu costumo dizer que se você está hoje operando numa planilha do Excel e você é uma indústria extremamente complexa, qual é a desvantagem que você tem em ir para o SAP? Nenhuma. Eu tô te falando que a gente coloca isso em 8 semanas, tá? A gente tem pacotes de 8 a 16 semanas, dependendo dos processos que a gente vai implementar. Se eu tiver que colocar uma caixinha a mais ali para botar produção, isso vai se estender. Se eu estiver falando de retailer, isso vai ter ali um tempo. Mas o ponto é habilitar rapidamente a plataforma. Tá? E se você está operando com planilha do Excel, se você está operando com sistemas muito desatualizados, se o risco de ter esse sistema desatualizado está maior para o teu negócio do que o de mudar, eu mudaria. Então, o Growfast é para todo mundo. É uma questão de perspectiva de implementação. Daria pra gente falar Horas. horas sobre esse tema, porque realmente é um tema muito, muito interessante. É um tema que traz muita mudança, que traz muito aprendizado. Que delícia de conversa, né? Muito boa, muito boa. Eu falo que a gente tá aqui como um parceiro da SAP, como uma empresa que presta serviço, que tem o dever de levar inovação, de levar tecnologia, não tecnologia por tecnologia, porque a tecnologia ela é uma ferramenta, né? A gente tem que levar solução, levar estratégia, levar conhecimento, levar diferencial para apoiar os nossos clientes nessa transformação e para ajudá-los a crescer dentro do negócio onde estão inseridos, ajudar no desenvolvimento do negócio. Então, o nosso grande desafio hoje é levar essa mensagem, é conseguir acessar aquela empresa que está sofrendo hoje, que está sendo limitada, o crescimento dela está sendo limitado pelos processos que ela tem, pelas ferramentas que ela tem, que não permitem um crescimento, a gente conseguir chegar nesse empresário, chegar nesse executivo, chegar nessa empresa de uma forma assertiva e passar para ele essa mensagem: sim, hoje você tem acesso a tudo que os seus concorrentes, as empresas globais, elas têm. Há empresas que já estão no SAP, os diferenciais de negócio que essas empresas têm está acessível para você também. Então, acho que esse é o nosso desafio. Então, sou muito grato, Cabreira, muito obrigado por vir aqui na Numen hoje, por estar aqui no nosso podcast Numen Talks, falando um pouquinho sobre essa mensagem, falando sobre essa estratégia, falando sobre essa inovação que a SAP vem trazendo. Então, para a gente é um aprendizado. Eu sou muito grato por poder participar dessa conversa com você. Muito obrigado por sua atenção e por estar aqui com a gente hoje. Pô, é uma honra estar aqui. Agradeço a vocês que estão conosco nessa transformação, né, nesse tsunami de transformação. E acho que gratidão. E o meu recado final aqui para quem tá ouvindo a gente, nem sempre é o mais forte que sobrevive, mas sim o melhor, mas que mais rápido se adapta. Então vem Growfast, muita inovação, disrupção. Venha com a SAP. Boa. Requião, suas considerações finais? Pessoal, vamos desmistificar aí algumas falas de mercado. Venham conhecer, porque, de fato, o modelo de implementação mudou, é diferente e, com certeza, cabe muito mais gente nesse novo modelo. Tá? Então, ficou extremamente democrático, ficou extremamente acessível, tá? E aí eu vou me arriscar aqui a entregar uma informação prévia. Estamos falando de um pacote de 8 semanas de implementação por menos de R$300 mil de serviço. É isso que a gente quer apresentar para vocês. Procure a gente, vem entender um pouquinho mais, que a gente com certeza tem uma oferta que vai caber para você. Maravilha, pessoal. Acho que como consideração final, a gente falou bastante aqui, a Numen tem capacidade técnica para resolver esse tipo de situação. E a gente está aberto a atender vocês, clientes, que estão na concorrência, que querem vir para o SAP, porque realmente a gente está aqui para
ser consultivo, né? Eu acho que essa é uma vim falando com o Ki sobre isso, a gente não está aqui para te vender uma solução a qualquer custo, a gente está aqui para te entregar a solução que vai resolver o seu problema de negócio hoje. E à medida em que a sua empresa cresce, a sofisticação da gestão aumenta e o SAP está preparado para atender a isso. Então, prazerzão estar aqui com vocês, é uma novidade sensacional para o mercado. Espero que vocês tenham gostado aí e um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado. Let's grow fast.